VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia, Indexação e Análise de Assuntos. Saber identificar conceitos na indexação. Análise de assuntos. Olá, aluno, tudo bem? Professora Márcia Braz. Descrição. Ela está em pé, é parda, cabelo longo, preto, liso, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa roxa, usa brincos longos, visto do ombro para cima. Bem, já chegamos agora na nossa última competência. Já estamos em clima de despedida da nossa disciplina e vamos relembrar o que vimos até agora, né? Então, na primeira competência, nós vimos o conceito de indexação, para que serve, qual a importância. Na competência 2, nós vimos índices, tipos de indexação pré- e pós-coordenada, vimos alguns tipos de linguagem documentária, como tesauro, lista alfabética de assuntos. E, enfim, nessa competência 3, nós vamos aprender a fazer a indexação, a fazer como é que a gente vai fazer a extração dos assuntos e dos termos que vão fazer parte da indexação, né, dos termos que são interessantes para representar o nosso assunto. Eu deixei um desafio das hashtags no nosso grupo do Facebook e eu espero que você tenha acertado, que realmente a hashtag funciona como um tipo de indexação, porque a hashtag ela vai juntar todas as ideias, todos os vídeos, fotos, publicações que são referentes a um determinado assunto. Um exemplo que a gente viu no caderno foi a hashtag Pernambuco, que aí vieram vários exemplos, por exemplo, vieram notícias que aconteceram em Pernambuco, vieram músicas, vieram imagens, enfim, vieram vários tipos de informações diferentes, agora todas passando a ideia de Pernambuco, por exemplo. Então vejam algumas imagens que a gente tem no caderno. Então, viu só quantas informações diferentes, mas voltadas para o mesmo sentido que é Pernambuco, por exemplo. Então veja que essas hashtags são um tipo de indexação. Mas quem é que faz essa indexação? Acho que você mesmo faz esse tipo de indexação quando utiliza uma hashtag na rede social. Então a gente utiliza em diversas situações da internet. A gente tem o Twitter, o Facebook, tem o Instagram, enfim, são diversas redes sociais que podem utilizar a hashtag. E como você mesmo cria o conteúdo e você mesmo dá um título, dá um assunto para elas, então o próprio usuário participa do processo de indexação. E para isso a gente dá o nome de foxonomia. Foxonomia é o que a gente chama de indexação social, ou seja, é o próprio usuário no momento que ele vai compartilhar algum assunto, compartilhar alguma notícia, algum vídeo, alguma imagem, e ele mesmo se coloca para representar aquela informação através da hashtag, que é o símbolo da cerquilha ou sustenido, como queiram chamar. E essa sim é o que nós chamamos de foxonomia. Vocês podem pesquisar na internet ou em bases de dados especializados na nossa área de biblioteconomia e ciência da informação, que vai vir diversos materiais falando sobre foxonomias. Agora acontece que quando a gente vai fazer a indexação de documentos, a gente precisa de um critério a mais. A foxonomia todos podem fazer, podem atuar fazendo a utilização das hashtags. Mas acontece que em bibliotecas, sistemas de informação, órgãos públicos ou outras situações que a gente precise tratar a informação, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de critério. E isso vai ser feito a partir da leitura documentária, a partir da análise documentária, que a gente já viu um pouquinho em outras competências. Então, a análise documentária é diferente da leitura linear. Quando a gente faz uma leitura de um documento, a gente vai fazer a extração dos conceitos, a extração dos assuntos que vão ser tratados. Então eu vou ter que ter bastante atenção para saber qual é a intenção do autor, para saber qual é o ponto de vista do usuário que vai fazer uso daquela informação. E aí eu vou ter que me deter a partes específicas que vão me dar exatamente os assuntos centrais de que vão tratar aquele documento. Eu tenho que ter bastante atenção, nós, ao fazer a indexação, temos que ter bastante atenção,
porque muitas vezes a gente acaba lendo o livro inteiro, ou lendo um artigo inteiro, ou lendo uma matéria inteira. Acontece que em uma biblioteca, muitas vezes nós não temos tempo de fazer a leitura completa de todos os livros ou de todos os materiais que chegam para a gente. Então, por exemplo, se eu tenho 50, 100, 1000 exemplares para eu tratar, para eu fazer a indexação, eu não tenho como realizar a leitura linear, que seria ideal, que é aquela leitura que a gente faz normalmente, por prazer, no início, meio e fim. Quando a gente tem a leitura documentária, nós vamos para partes específicas do documento que vão nos dar a ideia do que vai ser tratado naquele documento. Então, início de capítulo, sumário, resumo, prólogo, a orelha do livro. Então, alguma apresentação, alguma introdução, vão ser partes mais ricas para falar sobre o que aquele documento trata. Existe uma norma brasileira registrada, que é a ABNT 12676, que fala sobre a extração de termos de indexação. E aí vocês podem pesquisar um pouco sobre essa norma, ter acesso a essa norma. E aí ela vai indicar quais são os pontos que são mais importantes, que são mais ricos de informação para a gente trabalhar essa indexação, fazer essa extração de assuntos. Então, quando a gente faz a leitura documentária, que é a leitura salteada, né, a leitura direcionada para determinados pontos do documento, a gente vai fazer uma análise, vamos escrever realmente quais são os termos, né, quais são os assuntos que vão aparecer. Então, faço uma leitura do sumário, do resumo, da introdução, e aí eu vejo quais são os assuntos que vão se repetindo mais, e eu vou registrando. Ao final da leitura, eu vou ver quais são realmente os assuntos que são centrais, que são mais repetitivos, que são mais trabalhados pelo autor, e por fim, esses termos que eu escrevi, eu vou checar numa linguagem documentária. Então, se aquele termo estiver autorizado, fizer parte de uma linguagem documentária, dizer que está autorizado para fazer a indexação, eu vou utilizá-lo. Se não, eu vou ter que buscar ou um sinônimo ou uma palavra que seja mais adequada. Até agora a gente falou muito sobre indexação de material referentes à leitura, a texto, a livro, notícias. E como é que a gente faz a indexação de um material que não é textual? Por exemplo, um vídeo, uma imagem. Como é que eu consigo trabalhar isso? Então, o primeiro ponto que eu tenho que observar realmente para representar uma imagem, um vídeo, são os objetos que eu consigo identificar enquanto indexador e as imagens também que os usuários eles consigam observar também. No nosso caderno, a gente tem um exemplo de um microscópio, uma busca feita no site da Fundação Oswaldo Cruz. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nessa imagem. Então, quando a gente fala de microscópio, então, eu como indexador consigo identificar na imagem realmente esse objeto, o microscópio. O meu usuário, ao visualizar essa imagem, ele também concorda que aquele objeto é um microscópio. Então, por exemplo, o nome desse objeto, microscópio, seria um termo muito relevante para eu fazer, para figurar como um descritor, como um termo de indexação. Por outro lado, aí eu vou ter outras conotações, que são pontos de vista. Então, eu posso ter materiais de laboratório, eu posso ter ciência, eu posso falar de micro-organismo. Então, são outras intenções que talvez não estejam explícitas na foto, mas que eu consigo identificar. Da mesma forma, isso é válido para os vídeos. Os vídeos são consideradas imagens em movimento. Então, da mesma forma, eu tenho que observar, por exemplo, se é uma reportagem que fala sobre a poluição de um determinado rio. Então, os prováveis termos de indexação seriam o nome do rio, o nome da cidade que aquele rio corta, que são pontos que eu, como indexador, consigo observar e como usuário também consegue observar na hora de fazer a busca. E por outro lado, eu posso colocar outros sentidos que sejam realmente a intenção daquele autor, do produtor do vídeo, do ator, por exemplo, que esteja encenando. E aí eu posso representar outros sentimentos, por exemplo, poluição, degradação do meio ambiente, sujeira. Então são outros termos que eu posso escolher de acordo com o sentido. Então nós temos aí duas dimensões para tratar as imagens e as imagens em movimento, que são os vídeos, que são os multimeios. Então eu tenho o primeiro, os objetos que eu consigo observar, que eu consigo identificar e que outras pessoas também vão conseguir. E em segundo lugar, as intenções que serão passadas.
Então, viu só como é importante como é interessante fazer a indexação? Então a gente vai trabalhar com a leitura, vai trabalhar com a percepção visual, vai trabalhar com a intenção do autor, vai trabalhar com a necessidade de informação do usuário, com a adequação do vocabulário. Então eu tenho aí diversos aspectos que podem ser trabalhados na indexação. Então não é simplesmente uma atividade de atribuir palavras-chave qualquer. E sim é uma adequação tanto do que vai haver de conteúdo no documento, quais são os termos que são adequados para o meu usuário e qual é a intenção do autor. Porque aí eu vou ter que preservar qual foi a intenção, qual é o assunto, qual é o ponto de vista do autor. Tenho que alinhar isso de acordo com o vocabulário do meu usuário, porque na verdade a indexação vai funcionar como a ligação entre o documento, que vai ter o ponto de vista do autor, e também para o usuário. Então aí eu vou ter uma ponte que funciona através dos termos de indexação. Nós ainda temos uma atividade para desenvolver. Em caso de dúvidas, procure nos fóruns, peça ajuda, dê a sua opinião. E é isso aí. Nos vemos em breve. Até mais. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Victor Lins. Professor autor. Márcia Braz. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.